Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Temos falado sobre família, e esse texto, ele traz bem o ensino sobre a importância da família, e a família ser um instrumento de paz, de alegria para cada um de nós. Tem uma história aqui nesse texto de um homem solteiro. Aqui diz um homem sem ninguém, não tinha filho e nem irmã, e não cessava de trabalhar. Trabalhava, e diz aqui que ele não se fartava das riquezas. Uma hora ele veio a se questionar: por que eu trabalho tanto? Para quem eu trabalho? Se nem ao menos eu desfruto destes bens. E ele começa a colocar aqui o vazio que ele sentia, porque a ideia dele de desfrutar dos bens é uma ideia interessante e bíblica, não apenas egoisticamente, né? Porque provavelmente ele tinha muitas coisas, solteiro, não tinha muita gente para compartilhar, então ele deveria ter todas as coisas. Mas ele diz: se nego a minha alma aos bens da vida. A alma dele estava vazia, porque ele estava só. E aí o texto começa dizendo: melhor é serem dois do que um. Hoje em dia a gente percebe pessoas, né, dizendo o contrário: melhor é ser sozinho, eu é que não vou arrumar problema para a minha vida. Marido, filho, se fala muito dessa facilidade, né? Casa arrumada, sem criança para bagunçar, dinheiro sobrando para comprar o que eu quero. Só que isso é um engano. Eu acho muito interessante o texto de Eclesiastes 9:9, quando diz que a vida que nós temos aqui com a nossa esposa, ela é o bem que Deus deu nessa terra. Olha o que diz aqui: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Os bens que nós temos nessa terra, aqui diz que o casamento é o maior bem que nós temos, é a porção nesta vida pelo trabalho. Então, de que adianta trabalhar se nós não temos uma família para desfrutar? O que adianta nós vivermos solitários? E aí então a gente percebe a ideia desse texto, falando a respeito do que a família representa para a nossa vida. Baseado aqui no texto que nós lemos há pouco, de Eclesiastes 4, começando no versículo 10. A família representa proteção. Aqui diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Se cair, um levanta o companheiro. Então, em primeiro lugar aqui, a família representa proteção para nós. Os conselhos que a família pode dar, a mulher dá muito conselho para o marido, né? Acho que é mais a mulher que dá conselho para o marido. Conversamos com os nossos filhos. A casa, ela tem esse ar de proteção, né? É o lugar onde nós escondemos, onde nós nos protegemos.
Esse auxílio mútuo está e deve estar presente na família. Ela é a nossa proteção contra muitas coisas. Quando se fala de proteção, a ideia de família é até mesmo proteção contra o pecado, contra as tentações, porque quando nós temos a nossa responsabilidade de família, creio que muita coisa muda. Às vezes tem muitas pessoas que, por estarem soltas aí, né, muito jovens, muitas pessoas que não têm compromisso algum, fazem muitas loucuras. E a família é mais um ar dessa proteção, que não nos deixa simplesmente fazer qualquer coisa, mas nós lembramos, olha, eu tenho uma família, eu tenho a minha casa. O texto diz também que a família representa companhia. Versículo 11: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? A família representa essa companhia, a ideia de estar juntos, compartilhar tristezas e alegria, desfrutar dos abraços de quem ama, estarmos juntos. Nós citamos há pouco a história desse solteiro do texto, né? Realmente é muito difícil nós vivermos sós. Existem exceções, existem pessoas que realmente conseguem se adaptar, né? Aqui tem o dom, né? Mas poucos têm esse dom. Na maioria das vezes, quando nós não estamos em família, nós sentimos, aparentemente parece que nós estamos presos, né? Quem fica em casa sozinho assim, sem família, sente às vezes como se estivesse preso numa cadeia, sente aquele vazio, silêncio, né? Parece que está tudo ruim. Por causa desta companhia, e aqui fala sobre o aquecimento, né? Esse aquecer, é bem próprio para a nossa cidade de Itapeva, né? Tem gente que espera o outro dormir para ir lá se aquecer lá debaixo do cobertor, né? E como é difícil mesmo quando você, naquela noite fria, você chega, né, e deita, está tudo gelado, né? Vai vestir uma roupa, está gelado, está tudo gelado. Quando você pega o cobertor já quentinho, é melhor. Mas essa é a ideia de companhia mesmo, né? A companhia traz esse aquecer do nosso coração, essa tranquilidade, essa paz na nossa vida. Em terceiro lugar, a família representa a força. Aqui diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você já não luta mais sozinho, né? Você tem a proteção do seu lar. Em o texto que fala que feliz aquele que enche deles, né, de filhos, a sua aljava, que tem muitos filhos, falando a respeito dessa proteção também. Sempre haverá prioridade, né, para a família, essa proteção para a família. E a gente percebe essa ideia de força colocada aqui nesse cordão de 3 dobras, né? Se há um fio bem fininho, você arrebenta com facilidade. Você põe 2 lá, já fica mais difícil. Coloque esses 3 cordões enrolados um no outro, ali vai ficando mais difícil de se quebrar. Tem algumas comparações desse cordão de 3 dobras, comparando, né, com a família. Alguns falam que seria um casal, né, o marido e mulher e os filhos. Tem uma que eu acho mais interessante, que fala que o cordão de 3 dobras poderia ser o casal, os filhos e Deus, né? Então, uma ponta, um fio é o casal, que é uma só, né? Um só fio. Outro fio seria os filhos, e o cordão, a corda mestra, onde é enrolado todos esses 2, né, seria Deus. O cordão de 3 dobras não se arrebenta. Essa ideia de força através da vida em família. Nós podemos nos defender melhor, sim, como nós falamos no início, né? Até mesmo na defesa contra a tentação, contra outras coisas, quando nós estamos juntos. O objetivo, o propósito nosso é diferente.
A ideia então, irmãos, é a gente olhar para a nossa casa e, apesar das dificuldades, dos problemas, é muito melhor termos família. Podemos tirar de lado esse desânimo, às vezes essa raiva, né, que passa em nós por alguns problemas que acontecem no lar, mas no final do dia você deve agradecer a Deus pela sua casa, pelo seu lar, né? Às vezes a gente ouve à distância mães brigando com os seus filhos, como se os filhos fossem um problema, né? Não vou gritar aqui não, mas vê se para de me estressar, menino, dá um tempo, né? Essas coisas assim, né? E aí a gente poderia citar marido, mulher, discussões do dia a dia na casa. Às vezes isso o inimigo usa tentando nos falar que não compensa viver bem em família, não compensa viver em família. Mas a palavra de Deus diz que isso não é verdade. É melhor serem dois do que um. Porque assim nós vamos trabalhar, nós vamos desfrutar junto do salário que nós vamos ganhar, nós vamos ter uma família que cresce junto. Então o que a gente precisa não é separar-se da família, não é pensar que viver só é melhor, mas é fazer de tudo para que o nosso lar seja um lar mais feliz, mais perfeito, um lar que tenha mais paz. Aí é o que a gente tem tentado aprender, né? Um lar que tenha controle financeiro, um lar que tenha controle da comunicação, não deixando se levar por tantas brigas, um lar que realmente tenha a família edificada por Deus. Deus está no nosso lar, e assim a gente vai, com certeza, encontrar mais e mais a vida de paz. Nós precisamos não nos afastar dos que são nossos, mas cuidar dos nossos. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, a Bíblia diz, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É uma grande responsabilidade cuidar dos seus. E é isso que nós vamos falar hoje à noite, cuidando dos seus, sobre essa necessidade do cuidado da família, do cuidado do lar. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te louvamos por esta manhã, somos agradecidos a Ti, ó Deus, pela nossa família. Pai, obrigado pelo lar que o Senhor nos deu, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pela nossa família, ó Pai, de forma geral, ó Deus. E que nós sempre tenhamos a mente aberta, ó Deus, para lembrar que o maior presente debaixo do sol, ó Deus, ou seja, aqui nesta terra, é a vida que nós podemos compartilhar na nossa casa, no nosso lar. Nenhum outro bem material, nenhuma outra satisfação, seja financeira, seja de empresa, de cargo que nós venhamos a conquistar, nenhuma satisfação é maior do que podemos chegar na nossa casa e estarmos juntos da nossa família. Pai, abra os nossos olhos para vivermos melhor em família, para aprendermos com o Senhor, ó Pai, e vivemos com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É inútil tentar escapar